Bem-vindo ao Podify, podcast de empresário para empresário. E hoje aqui com um casal espetacular que nós vamos entrevistar para que vocês tenham insights valiosos, insights de, muitas vezes na sua empresa, de quem passou por altos e baixos nesse universo brasileiro, que já está há mais de 25 anos empreendendo, que tem muita história para contar e que fizeram juntos. O casal fez juntos, se complementaram, plugaram a inteligência de cada um, a habilidade de cada um e trouxe o ponteiro para o positivo. Então eu quero dar as boas-vindas ao Zanetti e à Dina aqui. Além de tudo, são grandes amigos meus, são pessoas que eu admiro, são pessoas que eu tenho como referência nesse mundo empreendedor, protagonista também nesse universo, em outras entidades, estão sempre à frente, sempre tentando ajudar o empresário. Então eu quero dar as boas-vindas de fato para vocês. Beleza? Muito obrigado pelo convite. A gente está muito honrado de estar aqui para compartilhar um pouquinho da nossa história com vocês. É história que se mistura entre o profissional e o pessoal, né? Porque ter uma relação profissional entre marido e mulher não é fácil, a gente conseguir separar isso. E também a gente tem essa relação de amizade com vocês, que foi além do profissional, que nos traz também muita alegria. Então, gratidão pelo convite. Zanetti? Bom estar aqui, cara. Bom estar aqui. O momento é propício para que a gente abra a cabeça e a mente para novas ideias e para que a gente consiga trazer para quem nos ouve e para quem participa um pouco da nossa história e um pouco dessa jornada que a gente vem construindo ao longo desse tempo todo. Muito obrigado pelo convite, Valdir. Muito obrigado pelo convite, Ju. Muito bacana estar aqui hoje. Será uma honra para nós escutar essa história. Eu garanto que esse será um grande podcast. Mas para complementar tudo isso também, pessoal, como de sempre, eu trago aqui a minha sócia da vida e sócia profissional, uma grande esposa, a Juliane de Lara. Quero que dê as boas-vindas para ela também, uma grande profissional. Fala aí, Ju. Oi, pessoal. Que bom estar aqui hoje. Olha, hoje vai ser bem inusitado e interessante, né? Porque daí a gente vai conversar com outros empresários que são um casal, assim como nós. Então vai ser uma honra poder compartilhar. Eu já estou com papel e caneta aqui na mão, porque claro que eu vou anotar muitos insights com certeza. Sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz por vocês estarem aqui com a gente hoje. Obrigada. Fechou. Muito bem. Zanetti e Dina, a gente tem um dilema aqui no nosso podcast. A gente quer educar empresários, quer mostrar para os empresários quais atitudes, quais movimentos, com a nossa experiência, com a experiência de vocês principalmente, pode mudar o jogo. Tem muitos empresários que estão passando por momentos que muitas vezes estão perdidos em decisões e talvez uma palavra de vocês, um insight de vocês mude a regra. Então a gente sempre quer começar pelo resultado. Pode ser para vocês começar assim? Pode sim. Joia. Então eu vou perguntar para vocês. Vocês têm uma história que, assim, eu conheço vocês antes até da Larafai, antes até de todas as empresas que eu já participei, né? Então vocês me conhecem há muitos anos mesmo. E eu queria começar perguntando para vocês como é que foi esse desafio, como é que vocês entraram nesse universo. Hoje vocês têm uma grande empresa de transporte, uma referência também no transporte, que é muito disputado no mercado, mas como é que foi essa jornada? Conta alguns dos pilares, alguns dos desafios, ou se só foi loucura, se foi sorte, como é que foi isso daí? O que tu acha que foi? Eu acho que é um pouquinho de tudo, né? Porque a gente tem que ter sorte, a gente tem que ser um pouco louco e a gente também tem que ter o pé no chão, tem que ser um pouco de tudo. Mas o principal é a gente não esquecer da essência. Quando a gente abre um negócio, quando a gente é empreendedor, a gente tem um sonho, né? Todo empreendedor tem um sonho. E a gente, quando monta isso, tu tem esse sonho inicial, que é esse teu objetivo. Quando nós montamos a transportadora, ela tem um nome, Zanetti Soluções em Transporte, que é para buscar a solução para o teu cliente, relacionado ao transporte. Independente do ramo ou do que ele precisasse, a gente estaria ali para entender o que ele gostaria, de que forma que ele gostaria de ser atendido, e a gente ia buscar a melhor forma para atender. Então, isso a gente sempre foi buscando ao decorrer do tempo. Só que muitas vezes a gente esquece isso e se perde no caminho, né? Se perde no caminho. Então, tu busca faturamento, meta e desenvolvimento, mas qual é o teu principal objetivo? Então, nesses 25 anos, a gente teve que rever isso e voltar. Nesse último ano, principalmente, a gente trouxe muito isso para dentro da empresa.
nós somos soluções. Então, peraí, a gente não é um nicho exclusivo do ramo rodoviário de carga. A gente está voltado para trazer solução em transporte e logística para o cliente. Então, como que a gente pode fazer isso? Peraí, senta com o cliente, entende, e a gente se reinventou ao longo desses 25 anos. Então, a gente foi sempre transportadora, mas nós já fomos transportadora rodoviária de carga. A gente já está na parte de exportação com container. Agora, a gente está com esse novo projeto de supercongelados. Então, assim, é tudo transporte? É. Mas são ramos completamente diferentes. São mundos completamente diferentes. Então, tu saber essa essência do que te trouxe a ser empreendedor, sempre tem que levar contigo, independente do patamar que tu esteja. A palavra empreendedor entrou na minha vida depois de muito tempo. Quando eu fui buscar academia, quando eu fui buscar musculatura técnica para tocar o meu negócio, e aí, mas tu é empreendedor. Eu disse, não, eu tenho uns caminhões. Não é empreendedor. Aí que eu fui entender o termo empreendedor. Era da essência, de alma, nascer com isso. Eu não sei explicar direito como é que funciona, mas eu nunca tive carteira assinada desde os 8 anos de idade. Eu já faço negócio, eu já vendo, eu já negocio, eu ando com as minhas próprias pernas. Nunca tive nenhum patrão e trato todos os meus clientes como meus patrões. E então, eu acho que isso é ser empreendedor, isso é o verdadeiro empreendedorismo. Fazer de coração, fazer de essência, fazer de alma. Tudo que tu fizer de alma dá resultado. Se não deu, é porque tu não quis verdadeiramente. Se tu quiser, cara, não tem o que tu não faça. Às vezes tu reclama que isso aqui não deu certo para mim, que eu não consegui, porque aí tu começa a achar, é por causa do governo, é por causa disso, é por causa dessa dificuldade, é por causa do meu concorrente, é por causa da deslealdade, é por causa da tributação, é por causa da legislação. Não. Tu não quis o suficiente para fazer acontecer. E se tu não pensar assim, não é empreendedor. Muito bem, muito bem. E me conta uma coisa, Zanetti. Eu sei que você veio de Santa Catarina. É Tubarão, não é Tubarão? Tu tá querendo que eu puxe lá do fundo do baú, né, cara? É legal. Minhas histórias, né? Você veio com um Tá caminhão bom. só e montou toda essa relação. Conta para nós como é que foi essa trajetória e fala para quem está nos assistindo um desafio que você imaginou que não passaria, mas conseguiu romper e passar. Cara, tem um momento muito é um recorte muito legal da nossa história. Chama Pizzaria do Carmo. A pizza Verdade. quadrada. Depois de muito tempo, depois de 10 anos, eu fui entender o que aconteceu aquele dia. Nós tínhamos já 3 caminhões. Os 3 bateram. Quantos anos isso atrás? Puxa vida, 2002. Faz uns 20 anos, né? 2002, Nossa, bastante Vamos 2003. fazer conta, não vamos fazer conta, né, Dina? Vai pegar a idade da Dina, daí depois eu apanho em casa. Só fala um ano e deixa abaixo. Nós tínhamos um caminhão batido numa concessionária aqui de Curitiba, e aí a gente ia lá 1, 2 vezes por semana ver para reconstruir o caminhão, né? Graças a Deus tinha seguro, a Dina é tarada por seguro. Ela disse que seguro não é custo, seguro é cultura. Ou tu tem ou não tem. Ou tu aceita ou não. Ou se for gasto, tu nunca vai conseguir entender o que é seguro. E ela é uma menina muito segura. Muito segura no seguro e muito segura. Italianinha não é fácil, não. Eu tô querendo comprar um helicóptero agora, ela não quer deixar. Nós tínhamos R$68, Valdir. Na vida. De tudo. Juntando crédito em banco, especial, cheque, dinheiro, investimento, tudo. R$68. Aí paramos vindo de ônibus, paramos na do Carmo, né, uma pizzaria pequena que tem ali, que tem uma pizza quadrada. E aí pedimos uma... Quanto é que é a pizza? R$22. Quanto que é uma dose de Nato Nobles? R$5. Na época não tinha Red Bull ainda, era Guaraná, whisky com Guaraná. Então dá um whisky, um Guaraná e uma pizza. Cobra 10%? Não. Então vamos comer. Comemos. Naquele dia a gente reprogramou toda a nossa trajetória.
Ali naquele dia nós programamos tudo que a gente ia fazer. E a vida seguiu. Não, tá difícil, isso aqui tem que ir para cá, isso aqui tem que ir para lá, temos que dar a volta nisso aqui, temos que buscar aquilo. Beleza. Naquele dia, se alguém tivesse dito a verdade para nós tínhamos existido. Naquele dia nós reprogramamos tudo com aquela força de vontade do empreendedor, sem saber que nós estávamos quebrados. Não passava pela cabeça. Nós não sabíamos o que é quebrar. Se alguém ali, naquele momento, com inteligência, ou com gestão, ou com empreendedorismo, dissesse: gente, vocês estão quebrados. Nem paga a conta da pizza. Vocês estão quebrados. Presta atenção. Só estava com a vida. Nós só estávamos numa situação muito difícil. Mas não estava quebrado. Sim. A gente só estava numa situação mais difícil da nossa vida. E com força, com determinação, com parceria, a gente conseguiu reverter. E depois de 10 anos, com coisa muito menor, e aí nós já entendíamos o conceito do que é quebrar, do que é falência, do que é ser empreendedor. Daí a gente começou a entender os conceitos, e aí a gente pegou e um dia botou na mesa assim: estamos quebrados, acho que falimos. A Dina me pegou, me botou no Senic Prata, e vamos sair? Vamos sair. Fomos lá no Carmo. Sentamos lá nessa pizzaria, aí ela disse: me dá uma pizza de meia mussarela, meia calabresa, um whisky Nato Nobles e um Guaraná. Não entendi. Comemos a pizza, ela perguntou: o dono tá aí? Aí ela disse: tá. Eu poderia falar com ele? Aí, sim, poderia. Foi lá, chamou o dono da pizzaria veio e disse: pois não, eu gosto muito dessa pizzaria. O senhor tem interesse em vender ela? Aí ele disse: olha, uma proposta boa, eu sou de negócio. Quanto é que o senhor acha que vale a sua pizzaria? Vale tanto. Tá bom, obrigado. Trocou o telefone e tal, embarcamos no carro. A Dina virou para mim e disse: viu o que é o mindset, o que é o teu pensamento? Nós estávamos aqui com R$68 e nós tínhamos força e conseguimos chegar até aqui. Hoje, nós temos dinheiro para comprar a pizzaria, não só a pizza, e estamos desanimados porque estamos quebrados. Tá ligado? Muito boa. Muito boa. Então, é conceito. Então, empreender, negócio, dinheiro é resultado, dinheiro é consequência. Tu tem que estar bem, tu tem que estar contigo, tu tem que saber quem tu é e para onde tu vai. O resto, cara, é distração. É só distração. Simples assim. E o que tu é a tua construção, né? Porque muitas vezes tu faz uma trajetória, tu tens os sonhos e tu vai construindo os novos sonhos durante a tua vida e tu vai conseguindo. A gente sempre tá alcançando alguma coisa, uma família, um filho, né? Uma ampliação da empresa, uma nova filial, uma compra de um novo caminhão, tudo isso é conquista para ti. Só que eu e o Zanetti, a gente sempre fez questão. Cada caminhão que a gente comprava, a gente ia na concessionária tirar o caminhão, batia foto, entrava no caminhão, sabe, valorizava aquilo, porque assim que a gente, né, logo depois que a gente casou, que a gente veio para cá só com 11, 13 mesmo, só nós dois, e a gente começou a nossa vida. A 1113 é um caminhão da Mercedes antigo. Amarelinho. Ele tem uma carinha de gato, assim, sabe? Então, assim, quando até a logo da empresa tem um amarelo justamente por causa desse caminhão, que é o começo da história, né? Nem pra convencer ela com Jetta, foi com o caminhão. Pra vocês. Foi com uma Mercedes. Então, assim, quando a gente comprou o primeiro caminhão, era um truque zero que a gente conseguiu comprar, né? Que deu entrada e financiou lá em 60 parcelas. E, nossa, aquilo foi tão significativo, tão importante. E depois, no decorrer, tu vai comprando, vai ampliando a frota, faz parte do teu negócio, né? Ampliação da frota. E, por fim, a gente não ia mais. Né? Vai um motorista, vai um encarregado, vai... Mandamos uma equipe, mandamos um time.
A Ju, A gente Manu, mandava as meninas até do escritório, também fazia um momento para eles também sentirem isso, né? Esse pertencimento. Mas depois a gente voltou e falou, opa, peraí, isso é um momento importante da empresa, porque o caminhão é uma ferramenta importante, né? Aqui tem todo um projeto com o cliente que tu está desenvolvendo, tem um motorista que vive disso aqui. Então, opa, peraí, vamos voltar de novo e vamos lá buscar o caminhão, vamos trazer, vamos entrar dentro da empresa buzinando e todo mundo vai para a porta correndo, sabe? Acho que a gente tem que ter esses momentos, porque tu olha lá para trás, o teu começo, o que tu tinha de estrutura que tu não tinha, né? Estrutura financeira nenhuma. E o que tu tem hoje, e o que tu proporciona isso para as pessoas, para o teu time, para os teus colaboradores ali, e muitas vezes isso se perde no decorrer da tua vida, né? Aquilo vai ficando tão comum que tu não valoriza isso tanto. Né? A gente agora não, vamos voltar e não importa o que for. Comprou, tá novo, vamos lá buscar e traz para a equipe para apresentar, né, a ferramenta nova, o caminhão novo. Então a gente tem que valorizar esses momentos da gente, assim. o quebrar tá na cabeça. Boa. O quebrar tá na Boa. tua cabeça. O vencedor não é aquele que bate mais. É aquele que tem a maior capacidade de apanhar. Perfeito. Quem consegue apanhar mais, vence. Porque o outro cansa. Então, o que é? Eu estou falando a mesma coisa de várias formas diferentes. Sim. Não falei nada diferente do que eu comecei. A persistência é tudo, não desistir, é o querer. E como que foi para vocês lidar, assim, como casal com as situações e os desafios, né? A gente também é um casal, a gente tem as nossas atribuições. E aí, no dia a dia, muitas vezes, eu sempre escuto das pessoas dizerem que é um desafio muito grande viver e trabalhar 24 horas com a pessoa, né? Você dorme, acorda com a pessoa, tá o dia todo ali. E eu não tenho essa visão, mas eu queria saber de vocês como que é isso. Né? Até para que os nossos espectadores também possam projetar ali para a vida deles, né? Como que seria, assim, o mundo ideal para um casal trabalhar, né? Quais são as atribuições que cada um de vocês tem, se são complementares, se não são, como que funciona a dinâmica disso tudo? Já está gravando? Fale. Então eu quero falar para os... Fale a verdade. É simples. É só dizer sim, senhora. Até porque ela é a mulher do dinheiro, né? Sim, senhora, é bom. Pronto, está resolvido. Não, tem alguns gatilhos. Tem alguns treinamentos mentais que tu tem que fazer e eles dão resultado. Nós temos 2 nomes. Como todos têm. Tua mãe te chama de um jeito, na escola tu era chamado de outro, pelos amigos, e em cada grupo que tu frequenta, tu tá indo para São Paulo agora, lá tu tem um outro nome. Eu te conheço já pelos 3 nomes, tô me adaptando a falar contigo. No meu celular tem lá 3 nomes já de Valdir, de Delara, de Júnior, agora de Lara Fine. E a gente treinou. Temos 2 nomes. Ela nunca me chama pelo nome empresarial em casa e nunca me chama pelo nome de casa na empresa. E isso tem dado resultado porque cria 2 personas. E quando há um ponto duro, uma divergência profissional, não que fique na esfera profissional, mas ela se isola mais na esfera profissional. E aí, para complementar isso, a gente tem um ponto da distância de casa à empresa que tem um determinado ponto que a gente fala da empresa até naquela placa. Daquela placa para frente, a gente fala sobre coisas de casa. Naquela placa, muitas vezes, eu dou boa noite para ela. Passou a placa, eu digo, boa noite. Como é que foi teu dia? No começo isso foi mecânico. Claro que era falso. Tinha que anotar na agenda. Tinha que anotar na agenda. Claro que era falso. Claro que era forçado. Que era forçado, né? Se esquecer da boa noite agora. Não, cara. Se torna natural. Sim. É treinamento. É treinamento. Se torna natural. E isso tem nos dado ferramentas, essas pequenas ferramentas têm nos dado suporte para tocar. Muito bom. Porque são grandes os desafios de uma empresa em qualquer ramo.
E se tu não tiver esses gatilhos, esses treinamentos e esses combinados, eu acho que o que é difícil, às vezes, se torna insuportável. E vocês conseguem separar isso mesmo, Dina? A gente se separa, eu acho que além de ter esses acordos, esses combinados, são fundamentais, né? Sentar e combinar, ó. Não necessariamente horários, né? Mas a gente tem situações de final de semana que a gente tem que resolver da empresa? Tem, principalmente transportadora, que é 24 horas no ar. Existe isso. Muitas vezes, né, eu levo meu notebook para casa e são situações que a gente prefere sair de casa, ir para o escritório, resolver o que tem que resolver, ou às vezes fazer análise, Verdade. resultado, ou vai lá, faz, fica 1h, 1h30, 40 minutos, o que for preciso, 2 horas, uma manhã, fica lá e volta para casa e não fala mais do assunto. Disciplina. Porque assim, como a gente tem um ramo que ele é muito dinâmico, se tu começar a tratar de assuntos profissionais em casa, quando tu vê, tu só tá falando de situações profissionais. Então, a gente perde um pouco dessa conexão, sabe? Então, a gente procurou trazer isso. Ah, tem um assunto, vai demorar um pouco mais do que 10, 15 minutos? Vai. Então, vamos para o escritório. Ah, se for 10, 15 minutos, beleza. Bota o notebook aqui, a gente resolve, faz a ligação, tal, beleza. Depois continua com as crianças, com o almoço, com o que for que a gente vai fazer. Vai demorar mais que isso, vai para o escritório. E outro ponto também, a gente tem que entender a expertise e a competência de cada um. Então, a gente, muitas vezes, assim, todo mundo é diferente, né? E a gente tem que entender qual é a diferença do outro e o que tu pode complementar naquilo. Eu e o Zanetti, a gente tem muita diferença nisso. Porque ele é extremamente dinâmico, ele é super arrojado, ele tem uma visão, né, lá na frente. Então, muitas coisas ele faz hoje, porque ele já está vendo lá na frente. Eu sou uma pessoa, né, mais sistemática, organizada, controladora. Então, assim, isso deixa a gente com o coração saltando, né? Porque tu programa as coisas. Ele vai assim, ele entende do negócio, vê que aquilo vai dar certo e ele faz acontecer, vai para cima. Então, assim, hoje eu entendo isso dele e eu vejo que isso dá resultado. Então, opa, peraí. Se eu sou organizada, mais sistemática, como que eu vou fazer para que isso realmente fique dentro de um amparo jurídico, de um amparo fiscal, de um amparo contábil, sabe? Dentro de uma estruturação. Então, daí eu uso essa minha expertise para poder complementar isso. Porque muitas vezes a gente vai cobrar do outro que ele faça isso. Mas muitas vezes não é dele. Ah, melhora um pouco? Melhora, mas a pessoa nunca vai ser organizada dessa forma, porque não é do perfil comportamental dele, né? Então, assim, essas coisas a gente entender e cada um cuidar de uma parte, sim. Ele tem essa veia, então ele é o comercial da empresa e ele das operações. Eu sou a parte financeira, né, RH, administrativo, então eu já cuido mais dessa parte. A gente senta, discute, eu respeito algumas posições dele, ele também respeita a minha, sabe? Mas a gente tem que entender um pouco que cada um é responsável mesmo. Se der um BO no comercial, ele vai ter que responder pelo aquilo, como também se tiver alguma situação, eu também tenho que responder. Mas a gente tem que entender qual é o perfil de cada um e respeitar isso. Acho que isso também é uma grande dica para que dê certo, sabe? E aquela velha máxima, né? Onde começa o direito de... Onde termina o meu direito, começa o teu. Essa linha tem que ser respeitada. Eu acho que isso é uma regra de ouro. É clichê, mas... Dentro de uma sociedade, as duas pessoas não podem fazer a mesma coisa. Os sócios não podem ter a mesma função. Tem que ser muito delimitado. Porque isso traz a discussão. Isso traz a dualidade pro negócio. Se o financeiro é dela e protestou um boleto, eu vou cobrar dela. Se eu me meto em fazer o financeiro, eu vou cobrar dela, ela vai dizer, por que tu também não fez? Perfeito. Eu sou sozinha aqui agora? Para reclamar, tu sabe. Agora, para resolver, tu não resolve. Por quê? Porque essa linha não está bem definida. Tá ligado? Muito bom, muito bom.
se essa linha estiver bem definida, a sociedade dá certo para sempre. Porque o que falta num tem no outro. O que um tem de musculatura, o outro não precisa desenvolver. Então, tu começa a desenvolver as tuas competências mais fortes e não precisa gastar energia em desenvolver competências em que tu não é forte. Porque o teu sócio tem essas competências. E se isso ficar muito bem combinado, o resultado é sociedade eterna. E não tem como separar também, né? Concordo plenamente. Nesse tipo Agora de sociedade já passou aqui... o tempo de validade. Já não dá Agora mais, não dá mais tempo. Não tem mais Mas muito bom, alternativa. né? A gente também passa por isso. E eu concordo plenamente. Vejo vários empresários que também são casados. E quando eles têm atividades conjuntas, que podem ter duas empresas separadas, né? Mas quando eles têm atividades conjuntas, cada um é responsável por uma estratégia, por um pilar na empresa, né? Não é diferente no nosso também. Eu vejo que realmente faz muito sentido, que nunca tinha parado para pensar e olhar por isso. Mas grandes, por exemplo, o JJ, a Lalas, ela está junto do negócio dele, mas fazendo funções diferentes da dele. O que esses caras cabeçudo veem do mundo, cara? O que eles veem lá de cima? É diferente do que a gente vê aqui embaixo? Por incrível que pareça, embora agora você está me entrevistando, né? Mudou o jogo. Peraí, vamos trocar de lado na mesa. O que eles veem é praticamente os mesmos pontos do que tem aqui. E, na verdade, não existe lá em cima e lá embaixo, né? Existe a mesma linha com pensamentos e a gente vai amadurecendo, vai criando emoções diferentes para ter o mesmo pensamento. Mas é as mesmas coisas, cuidar igual vocês, né? Para estar 25 anos numa estrada como essa, no mercado que é altamente competitivo, difícil, muitas vezes nem regulado por vocês, por órgãos competentes à precificação, né? É o mesmo pensamento, né? As mesmas dinâmicas, os mesmos desafios. Praticamente é isso. Mas deixa eu te perguntar. Eu quero fazer uma pergunta. Desculpa, você quer falar também? Não, ia só acrescentar que eu entendo que também o que muda em relação a onde a pessoa está no jogo, digamos assim, no tabuleiro da vida, são as conexões. Então, o que a gente percebe muito é que esse meio, ele sempre vai disseminar com intencionalidade isso. Sabe? Esse networking efetivo, você faz com intenção. Não é algo assim, eu conheci uma pessoa, agora eu vou fazer um negócio com ela. Não, é algo assim, eu busco um parceiro de negócio na área tal. Então, eu procuro no mercado. E daí, esse meio todo favorece. Porque aí eles têm, inúmeras conexões. Né? Então, isso eu vejo que é o que mais vira o jogo. Conexão. E comunicação, né? É o principal de tudo. Também. Perfeito. Essência também. Essência, tu acabou de falar, tu acabou de validar a nossa fala aqui, Valdir, falando que... Putz, eu nunca pensei dessa forma. A gente é assim. A gente faz as coisas sem perceber e sem didática de... Sem nomear, muitas vezes. Sem nomear. Sim. É que nem ser empreendedor. Quando eu vi, eu era. Quando alguém disser, tu é empreendedor. É que nem estar quebrado. Eu não sabia. E fiz tudo que era preciso ser feito para sair de uma situação de crise. Mas não sabia. Depois de 10 anos, eu fui descobrir o que era esse movimento. Então, está muito mais interno do que externo. A comunicação é importante, o network é importante, mas para conectar ao que tu tem dentro de ti, ao que tu tem a oferecer, conectar a tua energia. Essa é a energia que faz as empresas serem o que são. Não tem outra, não tem. Não tem outra receita para mim. Isso é muito vivo e a gente passou isso agora. No pós-pandemia, nós tivemos, mais que uma faculdade, uma pós-graduação em ressignificar, em se reconectar, em entender a importância da essência e da energia de cada um no seu negócio. Passamos 2 anos tinha uma empresa grande e ela, com a pandemia, mudaram alguns contratos, mudaram algumas realidades e eu fiquei com um ativo imobilizado muito grande e eu, matematicamente, obviamente, os números mostravam isso, o EBITDA mostrava isso,
os meus parceiros de negócio e as minhas conexões mostravam isso. E eu disse, olha, se é número, temos que fazer. Está aqui o número, está aqui o resultado. Eu tenho X carretas e caminhões ociosos. Se eu pôr eles a trabalharem, vai dar tal resultado, que vai dar tal resultado, que vai... Só que a gente não estava legal. Não vibrava mais com um modelo de negócio que se transformou a empresa. E nós não vibrávamos mais com aquele modelo. Eu levei 2 anos e paguei caríssimo por isso. Tentando fazer unicamente o que o jogo mandava fazer. Aí nós paramos e voltamos para dentro e fizemos a pergunta que todo empresário deve fazer. Aonde eu estou e aonde eu quero chegar? O que eu quero? A Dina usa muito, a Dina bateu muito na tecla. No começo eu não dei muita importância porque ela falou que não era legado, era propósito. Zanetti, nós estamos sem propósito. Dina, mas nós temos X caminhões parados. Nós temos aí Y milhões de ativo imobilizado pago. Que propósito? É botar a trabalhar e pegar resultado. É só botar a funcionar. Zanetti, não é isso. Nós sempre tivemos um propósito. E agora a gente está sem. Só quer trabalhar por trabalhar, porque o EBITDA falou que esse aqui é o caminho, mas não é o nosso propósito. Ah, Dina, para com isso. Vou cair nesse conto. O que os outros vão dizer? Eu vou parar 30 caminhões e deixar parado? Olha, se esse for o propósito, talvez seja esse o caminho. Ah, besteira. O que aconteceu, Ney? A gente sempre tem que ter o propósito, né? Porque a gente é sempre movido por resolver uma situação ou por buscar um sonho. E principalmente o Zanetti, ele tem muito isso, né? Então, quando ele tem um desafio, quando ele tem que resolver uma situação para um cliente, que aquilo é um desafio para ele, que ele tem que pensar sobre aquilo, ele tem que estruturar aquilo, ele tem que formar a equipe daquilo, sabe? Isso é o que motiva ele. Então, a gente não tinha isso, né? Tava buscando esse... E aí, tu fica perdido. Então, não interessa, né? Não interessa, não tem mais aquela mesma motivação. Aí, depois que a gente trouxe novos desafios, que teve que buscar novos mercados, né? Que tanto nessa parte de exportação, container e agendamento e comércio exterior, que era um mundo que a gente não conhecia e aí tem que aprender, tem que buscar, tem que se qualificar. Uhum. E também armador, que era um mundo que a gente não conhecia, e agora esse último projeto que é de distribuição, né, armazenagem e logística ali, que é distribuição de supercongelados. Então a gente teve que montar uma rede completamente nova, com equipamentos novos, com tecnologias novas que a gente não conhecia. Eu continuo com mais de 15 milhões em ativo, parado, no pátio da transportadora, carretas de escala que transportam 30, 35, 40 toneladas, e hoje estou comprando van elétrica para transportar fracionado, supercongelado e em outro segmento, e o resultado é maior do que os caminhões parados. E eles estão lá, parados. Todo dia eles me desafiam. Eu chego todo dia na empresa e olho aquelas carretas, aqueles caminhões parados, eu digo, o que eu estou fazendo? No começo me dava medo e até um pouco de vergonha, de não me achar capaz. E o empresário não se acha capaz. Duvido o empresário que se acha capaz 100% do tempo. Tem hora que ele enfrenta um desafio e não se acha capaz. E, cara, aos 52 anos, mudar o setup, mudar a chave, mudar o modelo de negócio, enfrentar o desafio de deixar um modelo de negócio para trás e começar um novo e ver resultado,
engrandecedor, é libertador, é maravilhoso. Eu estava com 75 anos de idade, quando eu estava lutando contra A tua essência. a minha essência. Eu já estava com 75 anos, pensando assim: vou vender esse ativo, vou botar aqui, vou comprar não sei o quê, vou viajar de moto, vou alugar, para quê também? Onde é que eu quero chegar? Para que tudo isso? 75 anos. Mudei o jogo, mudei o modelo mental. Eu mudei meu modelo mental. Só. Tô com 35 anos. Tô vibrando, cara. Tô na ponta dos cascos. E assim, não é que eu esteja trabalhando que nem um louco. Vocês estão sentindo, não sei se sentiram o cheiro de fumaça. Hoje eu estava na empresa e fiz uma parrilha e assei um churrasco e chamei os funcionários e despachei da churrasqueira e o negócio acontecendo e fluindo e eu me divertindo. Voltei a me divertir. Voltei a ser feliz. Voltei a ser o menino que eu era. E isso é libertador. É tu te conhecer. Não tem uma empresa que não seja a cara do dono. A tua empresa vai mal, é porque tu tá mal. A tua empresa vai bem, é porque tu tá bem. Batata! E você atribui essa energia que você tem hoje para o negócio e essa mudança de modelo mental em função do propósito que você entendeu para si. Confiar nos meus sonhos. Confiar na minha essência. Confiar no sentido aranha. A minha filha de 15 anos fala: pai, tu tem sentido aranha. E aí eu também não sabia e comecei a pensar, é verdade que a gente faz as coisas, dá os passos, faz movimentos no tabuleiro com sentido aranha, cara. Sim. Né? Sim. É um sentido, teu. Claro que são microvisões, insights que tu tem da tua construção, que tu nem sabe como isso funciona ou se conecta, e tu monta um sentido aranha. E pá, é pra lá. E vai, puxa um pelo, vem um urso. Muito bom, gente. Sem dúvida vai ser um insight Que aula valioso. maravilhosa de vocês. Muito bom, muito bom. E eu digo com muita tranquilidade, eu vou dar uma receita de como controlar, de como resolver o caos. Tem uma fórmula muito eficiente e eficaz de controlar o caos. É não controlar. É se divertir no caos. É se sentir seguro e tranquilo no caos. Porque Deus que me livre um negócio sem caos. Nada acontece de extraordinário sem a presença do caos. Quando tudo está organizado, quando tudo está tranquilo, quando tudo está sob controle, nada vai acontecer de extraordinário. Espetacular. Essa foi boa. E a gestão da emoção nessa hora? Porque a gente sabe que é um desafio gigantesco. Ser empresário já é um desafio enorme. E aí você está me dizendo que no meio do caos, você precisa manter a sua paz de espírito. Como que vocês fazem isso? Porque daí um tem que dar suporte ao outro, tem que fazer a gestão do caos em casa, no escritório, na transportadora. E aí? Qual que é o segredo? Ju, se conhecer, voltar para dentro. Nós passamos pelo maior perrengue que a humanidade moderna passou. Nós passamos o que os dinossauros passaram, cara. Na época deles. Nós passamos a mesma coisa. Uma pandemia. Todo mundo se cuidou, agora todo mundo tem bolsa isso, bolsa aquilo, todo mundo tem tratamento. Formaram novas leis, né? De tratamento psicológico para funcionário, para colaborador. Tudo se adequou. Quem perguntou: como que tu tá, empresário?
Como tu se sente? Como tu saiu dessa? Porque nós não podemos parar, nós não paramos de pedalar, cara. Boa. Nós não tivemos Boa. tempo de parar de pedalar. Nós E a levantamos bordoada, soco, chute, pontapé, facada. E a Pô, gente não tinha só a nossa família, né, para ser as responsável. pessoas amadas Tem as caíam outras, e morriam, sabe? cara. Do teu lado, dentro do teu ciclo íntimo. Minha mãe teve Covid lá em Santa Catarina, eu saí daqui, fui lá ver ela no portão, na porta de casa, eu no portão conversando com ela, não pude entrar para dar um abraço. Vivemos isso. Isso é uma realidade comum, eu não fui premiado com isso. Mas saindo dali, eu tinha 180 funcionários para dar conta de se alimentar, para dar conta de morar, para dar conta de pagar suas contas, para dar conta de comprar remédio. Eu não pude parar de pedalar. E quem que cuidou de mim? O caos está acontecendo, eu atribuo parte da crise econômica. É muito fácil falar do governo, é muito fácil falar do Trump. Cara, o Trump lá na puta que pariu tá fazendo a minha casa aqui dar errado. Tem influência, mas eu atribuo grande parte da crise econômica à saúde mental do empresário, à saúde mental do ponteiro, do cara que está na frente. Alguns saíram muito bem, alguns se fortaleceram com isso, mas alguns ainda estão remando. Alguns ainda estão pedalando, alguns ainda estão meio perdidos. E o empresário estando perdido, a empresa está perdida. A empresa estando perdida, o negócio está perdido e a economia está perdida. Acho que a ponta do iceberg está na cabeça do empresário. Ninguém está tratando, ninguém tratou. Eu, graças a Deus, conseguimos passar essa fase. Eu tenho uma parceira muito forte, muito que a gente troca muito, conversa muito, experiencia muito, compartilha muito de tudo. Até o ponto de um dia eu cheguei para a Dina e falei: Dina, me sinto fraco. Eu sou o super-herói, o cara que tudo vê, que tem sentido aranha, tem até superpoderes e tal. E como que um cara desse chega para sócia e parceira e diz assim: tô fraco, me sinto perdido, me sinto desmotivado. E aí é que tu vê nessa hora quem tu tem do lado e o que tu tem do lado para suportar. Tudo é um conjunto de muitas coisas, mas eu atribuo 80% do nosso sucesso à parceria, ao que nós temos. Ai, que lindo! Muito bem. Pessoal, para você que está nos assistindo, se inscreva no canal, clica no sininho, acompanhe conosco. Toda quarta-feira, às 19 horas, terá conteúdo rico com grandes empresários que estão passando por desafios e muitas vezes passaram por eles e tiveram oportunidades, tiveram insights que realmente viraram a chave, né? Zanetti, deixa eu te perguntar, a tua história e os teus movimentos que você colocou aqui ensinam muito, me ensinaram também muitas coisas aqui hoje. Eu gosto de fazer o podcast por causa disso. Mas eu sei que você é uma pessoa que, quando você fala que está pedalando, até fez o exemplo que o empresário apanha, né? Eu também tenho um paradigma com isso, né? Então, o empresário é igual o lutador do MMA, né? Então, ele tem que treinar para apanhar. Então, o empresário também treina para apanhar. Uhum. Faz parte da vida. Mas você passou muitos desafios. Você é diferente daquele empresário que muitas vezes está começando agora, tem ali 1, 2, 3 anos, está numa escalada, está tendo sucesso e nunca aconteceu nenhum problema ainda com ele. Porque a gente sabe que no nosso universo, uma empresa de 25 anos tem histórias. Nos teus desafios, nas tuas quedas, o que te ajudou? Qual foi um insight? Por exemplo, pode até pegar a última queda, né? Pegar a última queda e comentar: olha, e aconteceu isso comigo, eu tive esse insight, isso me ajudou a voltar. Isso me ajudou a sair daquele pensamento, por exemplo, como você comentou: será que eu vendo tudo? Agora não faz mais sentido. E voltou a ativar você, Zanetti, como era o Zanetti anterior. Conta para nós e nos ensina isso.
Pode encerrar, não tem nada para ensinar, cara. Eu posso contar da minha história e compartilhar o que acontece comigo. Eu posso falar de mim, não posso falar de ninguém. No último ciclo que a gente passou, dizem, eu não acreditava, eu levo tempo para acreditar das coisas, que sou cabeça dura, sou italianão, cabeça dura, mas aí apanha, diz, não é que faz sentido, cara, que a vida tem ciclos. Sim. É circular, tudo é circular. E tem ciclos que o ponteiro está descendo e tem ciclos que o ponteiro vai subir. E uma pessoa me falou isso e eu disse, besteira, conversa para boi dormir. E tem, realmente tem. Realmente tem épocas que tu tenta de tudo, faz de tudo, tem a cabeça firme e o negócio não vai. E tem épocas que parece que fica mais fácil, parece que acontece, sempre a bolinha cai no preto lá. Tu joga e cai no preto, cai no preto. Não sei como é que isso é realmente, mas sinto que isso é uma realidade. O caos é um ambiente muito, muito produtivo. O caos é um ambiente muito romântico para se construir, mas ele não é seguro. Então tu tem que ter o equilíbrio. E a gente achou o nosso equilíbrio quando a gente parou e não conseguia mais competitividade no mercado. Então a gente buscou estruturação tributária, estruturação fiscal, entender o nosso negócio. A Dina, como eu já falei, é segura e ela é muito correta. Eu já sou correto, sou correto. Tá gravando, né? Sou bem correto. Mas ela a Dina está com a chave do cofre. A Dina é muito prudente, vamos falar assim. Eu sou imprudente. Como o empreendedor é imprudente, né? Depois vende, depois a gente vê como é que entrega. Lá pra frente a gente... eu ouvi isso de um cara, eu achei sensacional. A gente olha isso, né, Dina, depois e fala, meu Deus, como que vamos resolver? Depois não dá um jeito para entregar. O importante é vender, tendo um comercial bom e uma propaganda boa e tu tendo consciência de que tu tem capacidade para entregar, depois tu desenvolve o que for preciso, as ferramentas vêm, acontece. A Dina já é mais cética e mais... Ela disse, Zanetti, temos que se organizar, tem umas pontas soltas, é assim, para cá, para lá. Então, a gente começou a olhar isso e uma virada de chave, daí não foi uma virada de chave emocional, foi técnica. Foi engenharia tributária, engenharia fiscal. Quando a gente trouxe essa ferramenta para dentro do nosso negócio, cara, abriu um portal. Por quê? Tu começa a trabalhar certo, tu começa a ver o teu negócio mais na mão, tuas tomadas de decisões não são só no sentido aranha, já são mais baseadas tecnicamente. Tu tem mais resultado, isso te deixa mais forte. E tu tendo mais resultado, tu tem mais margem na concorrência. Se tu tem uma engenharia tributária bem montada, bem feita, dentro da regra, dentro das 4 linhas do jogo, cara, isso faz toda a diferença. Isso que fez a diferença na nossa virada de chave do último ciclo, foi engenharia tributária. A gente desenvolveu estratégias, a gente desenhou cenários futuros, a gente desenhou cenários que diziam que 3 perfis, perfil agressivo, perfil moderado e perfil conservador. E nesses perfis, perfil agressivo, o resultado é agressivo, perfil moderado, o resultado é moderado, e perfil conservador, o resultado é moderado. E aqui estão os riscos, e esses são os 3 cenários que tu pode seguir com a tua engenharia.
fiscal e tributária. E aí a gente analisou e conseguiu acompanhar passo a passo como ia se desenvolvendo os resultados e construindo. E isso nos trouxe caixa, fluxo de caixa, que é importantíssimo hoje para o negócio. Ontem eu tive uma palestra sobre reforma tributária, e um dos pontos da palestra que mais pegaram é o fluxo de caixa para a reforma. E tu tendo uma engenharia, tu consegue prever isso e tu consegue começar a ter esse fluxo de caixa. Tu consegue diminuir. A nossa carga tributária dentro, 110% dentro das linhas do jogo, ficaram assim, muito suportáveis, muito confortáveis de trabalhar. A gente tem que começar a olhar os movimentos, né? Tu falou sobre essa virada de chave, a gente já notou isso quando teve essa parte do CTE, né? Que teve a mudança que era o CTRC. O CTRC para o CTE. Isso já faz quantos anos já? Muitos. Né? E aí, mas tudo ficou a mesma coisa. Não ficou. Porque já fazia parte de um planejamento, né, fiscal, de ter isso mais na mão, porque antes tu fazia o quê? Tu trabalhava o mês inteiro, mandava as guias do CTE que tu fez durante o mês para a contabilidade, ela fazia a apuração e te devolvia isso. Então, o fisco só ia saber 30 dias depois qual foi a tua movimentação. Com o CTE eletrônico, não. Tu fazia o CTE, mandava para a Receita antes do caminhão sair para viajar, o fisco já sabia o tributo. Já sabia de qual era o ponto de origem, de destino, que tipo de mercadoria que tu estava levando, né? Então, assim, já era outra engenharia tributária. A partir dessa data, tu já tinha que ter um olhar diferente. E foi aonde realmente a gente sentou e já começou a estruturar, que a gente tinha um regime que era do lucro presumido e a gente, peraí, a gente tem que ir para o lucro real, né? Vamos começar, a gente tem Tá aqui vários... o cara do lucro real. É isso mesmo. Você é sentido aranha, cara. Então Já sabia que ia vir a reforma tributária em 2033, lá em 2000. Mas então assim, hoje a gente vê essa mudança da reforma tributária, né, e começa a aprender um pouco mais sobre isso, a gente também entende que tudo que a gente transformou lá atrás e já vem melhorando no nosso processo fiscal e contábil, como isso já vai contribuir para a reforma tributária. O quanto a gente já está lá 2, 3, 4 passos na frente de quem ainda não olhou para isso. Porque assim, a gente como empresário, a gente tem que fazer um pouco de tudo. Né? Tu tem que estar no operacional, né? Tu tem que estar no comercial, tu tem que estar ali né? lidando com gestão de pessoas, porque tu tem uma equipe que tu tem que dar o ritmo para essa equipe, mas ao mesmo tempo tu tem que entender o que está acontecendo no mercado. E a gente fica nesse ciclo vicioso da operação e não para olhar no horizonte. Então, parar para entender um pouco isso. E outro ponto que eu coloco assim, afiar o machado. Contador e advogado tem que ser muito próximo de ti. Não digo uma relação de amizade. Se tiver uma relação de amizade, melhor ainda e tal. Mas assim, eu digo próximo para quê? Ele tem que entender o teu negócio. Porque tu tá ali no dia a dia. Quando tu vai mandar a documentação para a contabilidade, ele vê os documentos, mas ele não sabe quais são as tuas intenções, os teus sonhos, o que tu tá buscando, o que teve de novo, o que tem de possibilidade. Então, a cada tempo, como a gente faz de sentar e alinhar, nosso negócio está mudando. O que a gente tinha pensado aqui, algumas coisas novas surgiram no cenário. Será que a gente continua nesse mesmo caminho ou se a gente dá uma reformulada aqui nessa nossa estruturação fiscal? Então, falta muito isso do empresário. Trazer esse contador, claro, com expertise, para dentro do teu negócio. Saber o que tu está sonhando, o que tu está almejando e o que tu quer daqui 3, 4, 5 anos, porque ele tem a expertise do conhecimento fiscal e contábil, ele vai poder te orientar para te começar a fazer do caminho certo. Porque quando a gente mudou do presumido para o real, não foi assim, mês que vem vai ser essa tributação. Não, a gente ficou um ano, né, quase um ano ali planejando sobre isso e depois mais meio ano que for, já trabalhando em cima dessa reestruturação, né, com nota, com mudança de fornecedor, e isso leva tempo. Então, é importante sim a gente ter essa proximidade com a contabilidade para poder dar esse direcionamento que a gente precisa. E apanhei, hein? Nessa virada de super simples nacional para lucro real.
Meu Deus do céu. Totalmente desorganizado, totalmente comprando pneu e comprando roda Pessoa e física, mecânica, e pessoa tudo, física. cartão de crédito e no misturado. cartão e tal. E aí veio a regra de tudo com nota. Já tô quase aprendendo. Também só faz 10 anos, né? já tô quase aprendendo. Muito bem, gente. Olha, são itens valiosos mesmo que a gente vê aqui. Então, você empresário que está apanhando, então aproveite esse momento. Tá vendo? São alguns pilares. O apanhar também faz parte de ser empresário. E com certeza, nesse caos, nesse apanhar, você tem alguma oportunidade que, se ainda você não olhou, comece a refletir sobre ela. E olhar pela tributação, que vocês comentaram, tributação, as grandes, maiores empresas. Nestlé fez isso, tirou do bombom e virou wafer, né? E assim vai indo, o McDonald's tirou lá que era sorvete e virou sobremesa. E várias outras foram mudando o sentido para que esse requisito tributário seja uma sobrevivência. E isso não é só no Brasil, isso é em qualquer outro país. Sim. Então isso não existe só aqui. É claro que aqui, nosso sistema, ele é mais complexo para isso. Mas também é um insight poderoso. É um insight de organização. E o empresário também tem que olhar para dentro, que é isso que eu peguei com vocês também. Tem que se conhecer, tem que se preparar emocionalmente, porque a gente tem o sentimento de estar sozinho, sempre, né? Então a gente tem o sentimento, a solidão. E tratar da solidão, muitas vezes, se você não estiver bem preparado, vocês, como casal, são espetaculares, como eu comentei, vocês têm uma trajetória muito legal, ascendente, isso é maravilhoso, isso nos espelha. Então, é porque vocês se preparam internamente, cada um ajuda o outro, mas tem empresário que é sozinho, infelizmente. Tem empresário que não tem a esposa juntos e tem que trabalhar, tem que também conseguir tratar isso. Zanetti, uma palavra que você tenha para o teu ano até 2026, dessa tua jornada de 25, uma palavra que você possa falar para os empresários do que foi o Zanetti até 2025. Vamos lá, tem que ser uma para cada um, hein? Vivemos isso, estamos vivendo isso, estamos de mão dada nesse momento. Travessia. Muito bom. Travessia. E a travessia é solitária. Ninguém te ajuda. A travessia é um momento único. E quem conseguir chegar do outro lado, tá livre. Entra com 75 e sai com 35. Muito bom, muito bom. E como é que estão os planos de 2026? Andar de moto. Viajar. E quem sabe os Estados Unidos de moto. Mas não era isso, né? É para falar de empresa, tá certo? Não, também. É um combo completo. Viver mais, cara. Viver a vida. Viver a vida. Eu tenho uma frase de um tio que eu fiz as canecas de um ano da empresa e botei a frase dele. Que bom tá vivo. Que bom estar vivo. E aí, essa semana, o cara... É uma frase completa. É uma frase assimilada. Ela é um extrato de um sentimento. Pô, que bom estar vivo. E o cara conseguiu estratificar melhor essa frase. Eu sempre falo, que bom estar vivo. Qualquer coisa que eu vou fazer... Eu estou parado em um lugar, ou deu certo um negócio, eu estou comendo alguma coisa muito boa, tomando um vinho que eu gosto, e o brinde que eu faço é que bom estar vivo. E o cara me quebrou e disse, melhor que estar vivo é saber que está vivo. Boa. Do caralho. Perfeito. Porque a gente vive muito... Porque tem muita gente que está vivo e não sabe que está vivo. Vive muito no automático, né? Tem gente que está sobrevivendo, né? Não está vivendo. Sim. Que bom estar vivo e que bom saber que está vivo. E eu acho que a gente também tem que ter propósito. Mas eu falo assim, do propósito de uma forma mais simples, né? A gente fala em propósito, o propósito de mudar o mundo, de parece mudar algo a sociedade. Não, tu tem vários propósitos na tua vida. Tu tem um propósito profissional, tu tem um propósito pessoal, tu tem, né, um propósito com teus filhos. Então, são várias coisas que te motivam durante, né, o dia, durante o mês, durante o ano. Então, a gente tem um pouco disso, sabe? Desses propósitos, é claro isso. Porque eu acho que isso ajuda no caos também. Porque sempre vai vir
problemas? Sempre tem. No dia a dia, na família, na empresa, né? Sempre tem. Então, quando acontecer alguma coisa, peraí, para onde que eu estava indo? Né? Parar e pensar, para onde que eu estava indo? Então tá, para continuar nesse caminho, o que que eu preciso resolver hoje? Ah, vou resolver isso primeiro, depois isso, depois aquilo, depois... Então, quer dizer, tu traça um pensamento de pequenas coisas que tu precisa resolver quando tu vê aquele grande problema tá resolvido. Porque muitas vezes a gente se perde desses detalhes, né? Tu fica muito no automático, tu te perde quando tu vê, tu acha que tá com um grande problema e na verdade não é. São pequenas situações que tu não tratou, que tu não conversou, que tu não fez acordos, né? Ou que tu não mudou o rumo no... Ah, peraí, eu pensei que o trajeto seria melhor dessa forma. Não. Às vezes tu precisa fazer desvios, né? Faz parte, a gente trabalha com logística, sabe disso. Né? Tu programa uma viagem, mas às vezes, sei lá, o caminhão deu problema, teve um acidente na estrada. Então, assim, são coisas que tu tem que estar administrando durante o dia. Então, tu tem que trazer isso para tua vida também. Né? E assim, e uma das coisas que eu queria colocar também é sobre essa situação de ter essa proximidade com a contabilidade, fazer essa engenharia fiscal e contábil, mas de forma inteligente. Porque, assim, a gente tem muito disso, de jeitinho brasileiro. Ah, que o brasileiro dá jeito de tudo, sempre de querer burlar as coisas, de passar a perna. Esse mundo acabou faz muito tempo. E a gente não parou para ver isso, né? Porque a gente tem essa nova reforma que traz uma engenharia de cruzamento de dados absurda. A gente trouxe a facilidade do Pix, que resolveu a vida de todo mundo, até do flanelinha, que hoje recebe Pix para ajudar a gente a estacionar o carro, mas o fisco sabe do movimento contábil, né, do que passa de dinheiro para ele. Então, se sabe dele, imagina a gente como empresário que tem uma responsabilidade muito maior. Então, assim, a gente tem que usar essa nossa expertise brasileira para trazer uma solução para o teu negócio, né, para trazer produtividade, rentabilidade do teu negócio de uma forma estruturada, que seja dentro da legalidade. Situação que tu falou de trocar o nome do teu produto continua o mesmo, mas a tributação é outra. Inteligência. Perfeito. É inteligência. E tu tem ajudado nós muito nesse movimento, nessa caminhada, nesse pensamento. O empresário hoje eu vejo, nessa nova realidade da segunda onda, diz que inteligência artificial já é obsoleta, agora a inteligência regenerativa, que é a moda. Eu nem sei o que é inteligência artificial direito ainda. Não deu nem tempo. Já estão na... Computador quântico. Então, o empresário hoje é criança nesse mundo. E como criança ele está se comportando. Sabe a criança que bota a mão no olho e acha que ninguém está vendo ela? Que tá Tá protegida. escondida. É o empresário que hoje tem um contador convencional. É uma criança com a mão no olho, não tá me vendo, tô aqui escondido. E ele não parou para ver o que tem de tecnologia embarcada hoje, para ver, para mapear, para tirar um raio-x da vida dele. Hoje a receita é um adulto olhando para essa criança. Olha ali. Nem vou mexer com ele agora que não tem tempo, tem coisa mais importante para fazer, mas acho que daqui a pouco eu vou ali. Ai, não tô te vendo mesmo. Nossa, que escondido que tu tá. É assim que eu vejo o empresário hoje que não tem uma engenharia tributária e uma engenharia fiscal bem estruturada e que tem empresas que procurem empresas ou parceiros que deem esse tipo cara, nem consultoria, esse tipo de esclarecimento, esse tipo de visão real de mundo, esse descortinar da verdade. Eu acho que é esse o movimento que vocês fazem e que a gente consegue enxergar um horizonte um pouco mais amplo. Quando eu te pergunto o que os cabeções lá de cima veem, porque tu tá dentro desse movimento de descortinar de mundos e a gente se aproveita disso, fica aqui trabalhando, tu vai lá, busca informação, vê o horizonte, vê o que tem depois da curva e volta e nos conta, vai por aqui, vem por aqui, vem por lá. Eu acho que isso tem dado muito resultado, eu acho que é um movimento bacana, barato e bacana. Muito bom. Para nós é uma honra tê-los você como cliente. Como comentei, eu conheço o Zanetti quando eu era seletista. Olha só. Então, tem uma baita história. Só essa história daria pelo menos uns 3, 4 podcasts. Sem dúvida, esse daqui será um grande podcast também. Mas para nós, a gente atende vocês com muito orgulho. E não só vocês, mas é um propósito nosso
de tentar ao máximo criar resultados para a empresa. A nossa alegria não é, no dinheiro financeiro, não é isso. Mas enquanto que a gente colocou no caixa daquela empresa, que ajuda ela a crescer, que ajuda ela a reinvestir, a criar projetos novos. Então, para nós, isso, sem dúvida, é a nossa maior alegria, né? Propósito. Propósito. É isso aí. Gente, a gente já está caminhando para o final, infelizmente, mas antes disso eu queria fazer uma pergunta. Ai. Polêmica. Pô, Mentira. e a tua, então... A minha palavra foi travessia. Verdade, faltou da Dina. A minha foi propósito. Propósito. Boa, perfeito. Olha só, todo mundo fala e quer saber, né, sobre aquilo que o empresário teve que aprender para chegar onde ele chegou. Eu quero saber o que vocês, como indivíduo, inclusive, tá? Não como casal agora, como indivíduo. O que cada um de vocês teve que desaprender para chegar onde vocês chegaram? A pergunta que silencia A tudo. última pergunta sempre é a mais mágica. Pô, cara, pra mim é a mais simples. A mais simples de todas. Tudo. O mundo é outro. E respondeu bem, hein? Tu tem que desaprender tudo. Nada serve. Tudo. O que nos trouxe até aqui não vai nos levar até lá. Ponto. Esses dias a gente ouviu uma frase também dizendo que a gente tem muito medo da morte, né? Mas durante a vida a gente tem que morrer várias vezes. E é justamente isso, essa é a trajetória do empresário. Que a gente tem que... Né, tu começa um ciclo, daqui a pouco tu tem que aprender novas coisas, tu tem que ter outra postura dentro da empresa e na vida pessoal também. Porque a gente, quando casou, era só nós dois. Hoje a gente tem os filhos, então tu tem que ter uma outra postura. Né? Tu tem que ter, até mesmo pessoal, coisas que a gente fazia, hoje não faz mais porque tem os filhos, porque tem que dar o exemplo, porque tem que... Né? E na empresa também. Corta o microfone. E na empresa também, eu acho assim que a gente tem que entender um pouco isso, assim, que até aqui foi importante a gente ser desse jeito, ou era necessário ter sido desse jeito, mas daqui para frente tu tem que, né, matar esse teu ser para nascer um outro. A gente vive um pouco isso. E como empresário também, porque eles falam muito nessa questão de ter a gestão, de conduzir a equipe, mas no dia a dia a gente sabe o quanto isso é difícil. Mas não é difícil pelo outro, é difícil pra gente, sabe? Saber que a gente vai ter que abandonar essa parte para começar uma outra. Sendo polêmico ou até pode parecer demagogo, mas nós estamos construindo um novo pensamento, eu e a Dina, baseado em propósito, em sonho. Um sonho que se sonha só é só um sonho. Um sonho que se sonha em dois, ele já é a realidade. Na minha visão, e não é demagogia, num passado breve da minha empresa, dar a oportunidade de um emprego era realizar um sonho. Não era? Puta, sou grato porque me deu emprego, sustento minha família, levo meu pão de cada dia para casa, tal. Essa troca era suficiente para as empresas. Então, tu dava o emprego, o cara era grato porque tem uma oportunidade de trabalhar e ele trabalhava para ti com gratidão e realizava o teu sonho. Mudou e no desaprender passa muito por isso. Hoje, dar um emprego inverteu. As entrevistas de emprego inverteram. Não é a pessoa que tem que te convencer que tu tem que contratar ela. É tu que tem que convencer o candidato a trabalhar contigo. Pô, isso é claro e notório que mudou a relação. Dar o emprego não é mais cativar, o cara não tem que te dever mais gratidão porque ele te deu um emprego. Tu tem que sonhar o sonho dele. Tu tem que trazer ele e dizer assim, cara,
Quantos anos tu tem? 42. Pô, como é que é a tua vida? Como é que tá? Sou casado, tenho 42 anos, tenho um apartamentinho, tal, um carrinho, vou comprar meu carro, tenho uma moto, tal. Puta, tem 2 filhos. E qual que é teu sonho? Cara, eu queria comprar uma casa, que eu não gosto de apartamento, um carrinho para botar meu filho para passear, porque de moto eu, a mulher e o filho ficar ruim, e trocar minha moto, comprar um carro, uma casinha com um jardim, porque eu gosto de horta, tal, e é esse meu sonho. Pô, cara, é um sonho alcançável. Não tá difícil da gente construir ele. Só que é o seguinte, vem cá, bota teu ombro aqui e olha para lá. Eu quero chegar lá. Se tu me levar até lá, me ajudar a levar até lá, tu vem comigo e nesse momento aqui tu realiza o teu sonho. Ele diz, opa, mudou a conversa. Opa, será, Zanete, que eu vou conseguir? Vai, vem comigo, confia em mim, que eu tenho um propósito contigo. Eu te prometo que se tu me levar até lá, nós vamos junto. E tu vai conseguir realizar o teu. Um sonho que se sonha só é só um sonho. Um sonho que se sonha em 2 é realidade. É isso que a gente tem que aprender, ou reaprender, ou desaprender. O processo de aprendizado, ele passa por 3 fases. Construção, desconstrução e reconstrução. Esse é o processo criativo. E a gente tem que viver isso. Quando tu me pergunta o que a gente tem que desaprender, tudo. Hoje, tu tem que sonhar o sonho do teu time. Para o teu time sonhar o teu. Simples assim. E aí a parte que eu falei que ia ser demagogo quando eu vejo um empresário falar que está ruim de mão de obra, que não tem gente, que ninguém mais quer trabalhar, que tá F, que tá osso, que isso, aquilo, tal, cara, ele não entendeu ainda. Ele não está vendendo direito. Ele não entendeu ainda. Ele não desaprendeu ainda. Ele acha que ele dar um emprego é tudo. Perfeito. Por que eu fiz um churrasco hoje lá na empresa? Para trazer o pessoal junto, para viver o sonho deles. Eu dei uma meta que se eles terminassem hoje, eu ia fazer um churrasco. E eles não terminaram a meta. Deu um problema em uma perna de grilo, em um detalhe técnico, e ficou um processo para trás. De 160 processos, um ficou para trás. E aí, não batemos a meta. Eu cheguei lá e fiz o churrasco. É diferente. É isso que tem que ser vivido, eu acho. Ter um outro olhar. O negócio é outro. O negócio é outro. Não... mas é difícil pra gente, porque a gente tem que ir construindo isso, né? Porque não faz parte da nossa cultura. A gente é de uma época que realmente, né? Tu tinha que bater meta e tu entrava numa empresa, né? Ali como menor aprendiz, nem existia, né? Como office boy, e tu saía daí como gerente, 20, 30 anos na empresa. Hoje a gente não tem mais isso. Né? Se o teu colaborador ali, se o teu time não está sonhando, se aquilo não tem mais o propósito para ele, o sentido para ele vai embora. Eu tenho um amigo no Paraguai que tem uma injetora de plástico, mão de obra bruta, chão de fábrica, que tinha problema de mão de obra. Tererê no meio da produção e o pessoal não engajava. Sabe o que ele fez? Ele foi para o chão de fábrica, entendeu, leu a cultura indígena para homem. Sabe que na cultura indígena o homem não antropologicamente quem trabalha é a mulher, e lá tem uma cultura enraizada muito forte indígena. Ele entendeu. O que ele fez? Ele dividiu a empresa, trabalha meio período e ganha 75% do salário. Então o cara trabalha das 8 ao meio-dia só, e depois vai para a rede tomar tererê. Hoje ele escolhe mão de obra. O que ele fez? Entendeu. Ele reaprendeu. E tá tributariamente, Paraguai é uma outra realidade. Lá dá, não sei se aqui se encaixaria, mas eu não estou falando de negócio, eu estou falando de entender. Modelo mental. De modelo mental. Entender. E hoje a gente está com uma equipe voando, está engajada, está com gente com faca na caveira, e eu tenho
fila de gente querendo trabalhar. Tem uma operação em Minas que o gestor me ligou. É numa cidade pequena, então todo mundo conhece todo mundo, e ele me ligou: cara, tu tá aí no Paraná, tu veio para cá agora, eu tenho 12 caminhões lá, e tu tem os 12 melhores motoristas da cidade para ti, cara. Como que tu conseguiu isso? Pô, Zequinha, Kiko, Galo de Briga, estão tudo trabalhando para mim, e tenho fila de motorista profissional querendo trabalhar para mim lá. O que é? Eu entendi. Eu vivi o momento deles. Eu fiz uma casa de passagem, eu botei internet no pátio, eu fiz uma cozinha com cama para eles dar setup entre uma viagem e outra, eu fiz uma escala humanizada de folga, o que eu prometi eu cumpri. Tu vai ser assim, assim, assim. E se não for, liga para mim, que aí a gente resolve. E, cara, eu tenho depoimentos assim maravilhosos. Então, isso vai na contramão. Por isso que eu tenho medo de ser demagogo, porque a gente não vê isso. Vê que porque é funcionário, não sei o que, garra, trabalhar, determinação e tal. Tem que ter, mas tem que ter o olhar humano. Tem que ter o olhar humano. Eu acho que isso é o que muda o mundo, os negócios, a economia e a vida de cada um. Muito bom mesmo. Dino e Zanetti, quero agradecer vocês imensamente, é uma honra para nós entrevistá-los aqui. Foi muito legal, acho que teve muito aprendizado mesmo, de fato. E, infelizmente, a gente chega ao fim desse podcast, nosso Podify, com insights valiosos, né? Então, Passou super rápido. pessoal, mais uma vez, se inscreva no canal, ativa o sininho, toda quarta-feira, às 19 horas, coloca na tua agenda e eu te espero lá.